Olá pessoal, vamos continuar aqui o nosso estudo da Gênese da Base Espírita e vamos fazer o segundo vídeo sobre a anunciação do Consolador. Aquela fala de Jesus que está lá nos capítulos 14 e capítulo 16 de João, né? Nós encerramos o último vídeo falando justamente da lógica de Jesus ter anunciado e da observação quando é que veio, quando é que vem. Então ele, aqui no final do vídeo, onde nós paramos, nós completamos o item 38 aqui do capítulo 17. Kardec estava argumentando o seguinte, que se Jesus prometeu a vinda de um Consolador, prometeu para aquele povo, para os apóstolos, logicamente esse Consolador, esse enviado, viria para eles, se está prometendo a eles. Então, das duas, uma, ou esse Consolador viria logo para pegar eles ainda na Terra, ou existe a reencarnação, que é para quando este Espírito de verdade vier, toda essa humanidade que ele prometeu esteja aqui. Aqui é uma das lógicas da encarnação. Então, a gente encerrou o vídeo perguntando, durante aquelas décadas não veio nenhum Consolador, porque não houve nenhuma transformação, não tem nenhum registro, não houve nenhuma novidade, certo? E desde aquela época até os nossos dias, nenhuma grande revelação se produziu. Do século I ao século XIX, não tem registro de nenhuma outra grande revelação. Teve a vinda de Francisco de Assis, né, em 1200 e pouco, mas ele não fez novas revelações. Ele repetiu o Evangelho de Jesus, ele fez aquela alerta para a igreja que predominava na época, mas não houve novas revelações. Francisco de Assis falou do Evangelho de Jesus, né? Então, terminamos o último vídeo nessa lógica. E aqui a gente continua. Vamos pedir a ajuda dos bons espíritos para o nosso estudo, que eles nos intuam. Então, pegando aqui o item 39. Qual deverá ser esse enviado? Dizendo, pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Jesus claramente indica que nesse Consolador não seria ele, pois, do contrário, dissera, quer dizer, teria dito, voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Se fosse o próprio Jesus voltando, ele diria, eu voltarei para completar as coisas que eu não pude falar. Mas ele não disse assim, ele disse que enviaria um novo Consolador. Não só tal não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco e ele estará em vós. Nós até comentamos isso no primeiro vídeo, que duas características que Jesus deu desse novo Consolador, que ele, primeiro, ficaria eternamente presente e estaria em nós. Não estaria conosco, estaria em nós. Então são duas características marcantes que a gente interpreta como não sendo nenhuma pessoa. A primeira revelação foi na pessoa de Moisés, a segunda foi na pessoa do próprio Cristo. E a terceira revelação, esse Consolador prometido, não seria, porque ficaria eternamente e estaria em nós, então não é uma pessoa. Esta proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, como eu comentei, né? Visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos estar em nós, se fosse uma pessoa. Compreendemo-la, porém, muito bem com a referência de uma doutrina, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. Então, sendo uma doutrina, sendo um conjunto de ensinamentos, aí sim fica em nós, e fica eternamente. E ficará na Terra eternamente, sendo disseminada e explicada por várias pessoas eternamente. Então, esse é o sentido da coisa. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus,
a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. Esse Espírito de verdade fica para muitos entendido que é o próprio Jesus. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto que dá todas as evidências de que seria ele mesmo. No entanto, existem outros textos que dão outra interpretação, por isso que muitos espíritas entendem que é o próprio Jesus, e tem outros que entendem que, na verdade, esse Espírito de verdade é a coletividade dos espíritos de luz que vieram trabalhar na codificação. O Espiritismo realiza, como ficou demonstrado, falando aqui do capítulo 1, item 30, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Esse capítulo 1, item 30, da própria Gênese, né, que a gente estudou. Então, todas as características que Jesus citou se enquadra perfeitamente na doutrina espírita. Ela veio revelar novas coisas, ela veio falar de novo o que ele tinha dito, ela veio para ficar eternamente na Terra, ela veio para ficar em nós. Então, o Espiritismo não é, assim, melhor do que outras religiões. Ela é, na verdade, um conjunto de ensinamentos com novas revelações. Ser melhor ou pior, ou menos melhor, vamos dizer assim, religião, vai depender de cada um que está na religião, o quanto ele se transforma com ela, o quanto ele se melhora com ela. Isso sim vai ser a boa religião para cada um. Então não existe a melhor, existe aquela que faz cada indivíduo se melhorar. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se ser o Criador. O próprio Kardec escrevendo isso. Ninguém pode dizer que é o Criador da doutrina. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino a que preside o Espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida, com auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis às que a ciência já descobrira, faz-se compreenda o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Então, não suprime nada do Evangelho, não tira nem acrescenta, elucida. O que ela acrescenta, o que a doutrina acrescenta, são explicações de leis naturais que prevalecem no mundo, que prevalecem no universo e que a gente desconhecia, como mediunidade, como reencarnação, como a pluralidade dos mundos habitados. São coisas que a gente ignorava e aí os espíritos vieram confirmar tudo isso. Então, ele diz aqui que a incredulidade considerava inadmissível. Até essas revelações, isso era impossível de se considerar, né? E boa parte da humanidade ainda considera impossível essas três coisas que eu falei. Teve precursores e profetas que lhe pressentiram a vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na terra. Então, teve precursores, ele vai citar aqui, né? Eu lembro sempre dos filósofos da Grécia, de Moisés, teve precursores que vieram jogando semente para essas novas revelações, até o momento em que os espíritos provocaram fenômenos, né? Teve o fenômeno das irmãs Fox, em Hydesville, Nova York, no estado de Nova York, e teve as mesas girantes na França. Eu entendo esses fenômenos como provocações para que a curiosidade humana fosse em busca das causas. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. Então Moisés veio para o povo judeu, fazendo aquele êxodo do Egito para a Terra Prometida, né? A de Jesus, quer dizer, a doutrina de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra, mediante o cristianismo, mas não converteu a todos.
o Espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Lembrando que todos três são planos de Jesus. A vinda de Moisés, a vinda dele próprio e a vinda do Consolador prometido. A vinda da nova revelação, do trabalho dos Espíritos de luz, dando esse impulso na Terra em relação às leis naturais da vida espiritual. Dizendo a seus apóstolos: outro virá mais tarde, que vos ensinará o que agora não posso ensinar. Proclamava Jesus a necessidade da reencarnação. Como poderiam aqueles homens aproveitar o ensino mais completo que ulteriormente, quer dizer, posteriormente, seria ministrado? Como estariam aptos a compreendê-lo se não tivessem de viver novamente? Foi o que eu comentei. Se ele prometeu para mais adiante, como esses homens, esse povo receberia essa paga dessa promessa, né? Se eles não reencarnassem. A não ser que fosse logo, décadas depois, e não foi. Jesus houvera proferido uma coisa inconsequente se, de acordo com a doutrina vulgar, quer dizer, a doutrina comum, os homens futuros houvessem de ser homens novos, almas saídas do nada por ocasião do nascimento. Quem não acredita na reencarnação tem que acreditar nisso, que a cada pessoa que nasce é uma alma nova. É uma alma saída do nada. Não seria uma alma experiente de outras vidas e não teria ouvido a promessa de Jesus. Admita-se, ao contrário, que os apóstolos e os homens do tempo deles tenham vivido depois, que ainda hoje revivem, e plenamente justificada estará a promessa de Jesus. Então essa é a lógica, né? Essa é a lógica. É como se os apóstolos chegassem para ele e dissessem: que adianta mandar esse Consolador futuramente se eu não estarei aqui, se eu terei morrido? Mas os apóstolos entendiam. E naquela época se falava com muita naturalidade, era muito comum saber que nós fomos alguém do passado. Se achava que sempre alguém poderia ser um dos profetas reencarnados. Tendo-se desenvolvido ao contato do progresso social, a inteligência deles pode presentemente comportar o que então não podia. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus seria ilusória. Então, olha só, falou desenvolvimento dessa inteligência, dessa experiência, desse conhecimento, para ter a capacidade de compreender o que na época não pudemos compreender, né? Então, essa é a lógica, é o momento certo para cada representante de Jesus, para cada anunciador. Se disserem que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, por meio da descida do Espírito Santo, poder-se-á responder que o Espírito Santo os inspirou, que lhes desanuviou a inteligência, que desenvolveu neles aptidões mediúnicas destinadas a facilitar-lhes a missão, porém que nada lhes ensinou além daquilo que Jesus já ensinara. Porquanto, quer dizer, visto que, no que deixaram nenhum vestígio se encontra de um ensinamento especial. Então, olha só, Kardec usou o argumento que usaram para ele, dizendo que esse Consolador foi o dia de Pentecostes, em que vários médiuns falaram em dialetos diferentes para aquele povo, que cada povo ouvia de acordo com um dialeto. Mas Kardec reforça aqui que não pode ser o dia de Pentecostes, já que nesse dia não se falou coisa nova, não se falou nada para completar, como Jesus disse. Apenas se repetiu, falou de novo o que Jesus já tinha falado, das pregações, das bem-aventuranças, dos conselhos que ele deu. Então não teve novidade, então não poderia ser esse Consolador. E não teria lógica dizer que ficaria eternamente na Terra, se foi só um fato que aconteceu e terminou aquele dia. Então vamos ver aqui, Pentecostes significa 50º, desanuviou o que eles falaram, desanuviou a inteligência, desanuviou e tirou as nuvens, explicou, esclareceu. Eu gosto sempre de ir no dicionário nessas palavras
para que nosso estudo fique mais completo. O Espírito Santo, pois, não realizou o que Jesus anunciara relativamente ao Consolador, falando ainda do dia de Pentecostes. A não ser assim, os apóstolos teriam elucidado o que, no Evangelho, permaneceu obscuro até o dia de hoje, e cuja interpretação contraditória deu origem às inúmeras seitas que dividiram o cristianismo desde os primeiros séculos. A interpretação contraditória do Evangelho são aquelas coisas que Jesus sabia que iam permanecer obscuras. Aquelas coisas em que dariam margem a mais de uma interpretação. Por isso, dentro do próprio cristianismo existem entendimentos diferentes que deram origem a religiões diferentes, né? São as várias religiões cristãs discordando e hoje em dia se criticando, né, umas às outras. Nesse dia de Pentecostes, que é comemorado por muitos cristãos, se fala que falou-se em línguas estranhas. E o entendimento dentro da doutrina espírita é que eram médiuns, passando psicofonia, comunicação verbal, falada, nos dialetos diferentes que tinha ali naquela localidade. Existiam mais de um idioma. Então, é essa a explicação dos espíritos para esse dia. Então, nós entendemos aqui que tudo que foi dito nesse dia, através dessas psicofonias, não trouxe novidade, não acrescentou, apenas esclareceu. E aqueles pontos do Evangelho em que são obscuros, continuaram obscuros, continuaram com dúvida. E que veio a ser esclarecida pela comunicação dos espíritos e que foi organizada por Allan Kardec como os livros da doutrina espírita. Um deles que estamos estudando agora, não é isso? Chegamos ao fim. No próximo capítulo, estudaremos justamente o segundo advento do Cristo. Encerramos aqui a anunciação do Consolador, que é essa parte importante em que compreendemos quando Jesus falou e deixou na mente do povo, os evangelistas escreveram, principalmente João, que botou lá no capítulo 14 e no capítulo 16, essa promessa de Jesus que viriam novas explicações, que ele continuaria cuidando de nós. Teve Moisés, teve a própria vinda do Cristo e teve a revelação dos Espíritos, do Espírito de verdade. Entre essas, vários outros enviados do Cristo, o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, mostra, cita nomes de vários enviados para iluminar a Terra, enviados reencarnando mesmo. Não é como espírito, não apenas, mas reencarnando aqui. Alguns falharam nas suas missões, outros tiveram sucesso. Emmanuel nos explica tudo isso no livro A Caminho da Luz. Então vamos deixando por aqui. Até o próximo vídeo, continuando ainda nesse capítulo 17, falando das predições do Evangelho. Que Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias, tá bom? Um grande abraço.